tive a felicidade de mudar para Campinas no ano de 1956, logo em janeiro, e chegar ao Centro Espírita Allan Kardec. Foi uma felicidade, porque parece que estávamos aguardando essa oportunidade de um ambiente estimulador e que abrisse campo para o nosso trabalho. Natural de Cravinhos, estado de São Paulo, Terezinha Oliveira nasceu em 2 de outubro de 1930. Terceira filha da católica Ana e do espírita Pedro de Oliveira, Terezinha passou parte de sua infância no litoral paulista, em Santos, transferindo-se para Ribeirão Preto em 1940, após a morte do pai. Sua mãe, Ana Oliveira, vê sua mediunidade aflorar-se e busca ajuda na religião que o marido professava. Terezinha, ainda menina, acompanha a mãe ao Centro Espírita Apóstolo Paulo, onde observa com atenção os comentários evangélicos dos palestrantes. Ainda na flor da idade, percebe que nada do que ouvia lhe era estranho. Tempos depois, começa a frequentar as aulas de catecismo espírita no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, também em Ribeirão Preto, onde, além dos estudos da doutrina espírita, era prática entre seus frequentadores a participação em peças teatrais escritas e montadas por José Papa, dirigente da instituição cristã seguidora dos ensinamentos de Jesus, segundo Allan Kardec. Terezinha participou de algumas dessas apresentações. A adolescente Terezinha Oliveira começa a frequentar o curso de datilografia e auxiliar de escritório da Escola e Biblioteca dos Pobres, instituição fundada e mantida por espíritas desde 1928. Entre os fundadores estava Gustavo Marcondes Zanardini, um dos mais importantes idealistas espíritas do estado de São Paulo. O seu Gustavo Marcondes, ele veio de Ribeirão Preto, onde militou no movimento espírita, né? E em Ribeirão Preto ele fundou a Escola e Biblioteca dos Pobres. Porque seu Gustavo, embora fosse da área bancária, né, ele era funcionário do Banco do Brasil, ele era um educador nato e desde o começo da sua tarefa se preocupava muito com a criança e com o jovem, né, principalmente a criança e o jovem carente. Então lá em Ribeirão ele fundou essa Escola e Biblioteca dos Pobres. Para ajudar nas despesas da família, Terezinha sai à procura do primeiro emprego. Com a educação recebida no ambiente familiar e a preparação profissional na instituição espírita, emprega-se como escriturária, uma das poucas profissões existentes na época para moças. Em 1945, quando o mundo respira aliviado com o fim da Segunda Guerra Mundial, a família Oliveira transfere-se para São Paulo. Na capital paulista, Terezinha, apesar das dificuldades, conclui o ginásio, pelo então chamado Madureza, que favorecia a quem não pudera realizar os cursos regulares. Com a excelência dos ensinamentos espíritas recebidos através das obras dos pioneiros Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany e dos recentes livros psicografados pelo jovem e médio Chico Xavier, Terezinha Oliveira consolida para sempre sua adesão ao espiritismo. Na década de 50, as famílias brasileiras procuram se adaptar aos novos tempos. Em 1956, a família Oliveira muda-se para Campinas, São Paulo, onde passam a frequentar o já renomado Centro Espírita Allan Kardec, fundado em 1938 pelo mesmo Gustavo Marcondes Zanardini, o idealista espírita da Escola e Biblioteca dos Pobres de Ribeirão Preto, hoje conhecido como o Apóstolo da Educação. Terezinha Oliveira e Gustavo Marcondes se encontram pela primeira vez. Me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que a vi. Nós estávamos numa das salas do Instituto Popular Humberto de Campos, um grupo de jovens, tendo aula de inglês com outro companheiro. Era uma coisa extra, fora a mocidade, né? Mas ele se propôs a dar essas aulas de inglês e nós estávamos ali reunidos, quando a Terezinha apareceu na porta, assim, sorrindo, e acenou para todos nós.
figura simpaticíssima, jovem, bonita, sorridente. Então marcou muito essa primeira presença. E logo em seguida, ela começou a participar das reuniões da Mocidade Espírita. Naquela época não havia limite de idade, participavam jovens de 14, 15 anos como eu, até pessoas mais velhas. E, então, às vezes, eu sentia até um pouco de inibição diante dos mais velhos. Terezinha Oliveira ingressa, então, na Mocidade Espírita do Centro Allan Kardec e ajuda a fundar o jornal Alavanca. Passa a fazer parte da sua diretoria e colaborar com seus editoriais. Em 1957, conclui o curso normal. No ano seguinte, participa de um encontro de jovens espíritas em São José do Rio Preto, onde se encontra pela primeira vez com o médium Divaldo Franco. E a partir daí ela começou esse trabalho de divulgação da doutrina através da oratória. Então ela deixou um pouco os trabalhos junto à mocidade e começou a participar mesmo na divulgação doutrinária por Campinas, São Paulo e outras cidades, né, do Brasil. Ela era bastante convidada. É um trabalho que ela realiza até hoje, de palestras, divulgação doutrinária. Em 1959, 3 acontecimentos especiais mudam para sempre a vida da jovem Terezinha Oliveira. Ela classifica-se em primeiro lugar num concurso de oratória de improviso realizado em Bauru. Ingressa no funcionalismo municipal de Campinas após prestar concurso público e faz sua primeira palestra como oradora espírita em 29 de agosto na cidade de São Carlos. Na década de 60, ingressa no movimento de unificação espírita, do qual é eleita presidente por 2 períodos. Conhece pessoalmente Chico Xavier. O médium espírita passa a encaminhar pessoas da região de Campinas para serem atendidas por Terezinha Oliveira no Centro Espírita Allan Kardec. Eu procurei o Chico Xavier, juntamente com os meus pais, era um adolescente, porque eu tinha perturbação espiritual e não sabia o que fazer com aquilo. Depois de já ter percorrido aí psiquiatra, psicólogo, benzedeira, padre, pai de santo, eles resolveram me levar ao Chico Xavier como última tentativa de endireitar o rapaz. Nós conversamos e entre as coisas que ele me orientou, uma delas foi que procurasse em Campinas o Centro Espírita Allan Kardec e que ali procurasse a Terezinha de Oliveira, que ela iria me orientar naquilo que fosse necessário do ponto de vista da minha formação espírita e do encaminhamento da faculdade mediúnica. Foi isso que eu fiz. Eu vim para cá, meus pais foram conversar com a Terezinha, primeiro contaram o caso todo, e depois eu fui ao encontro da Terezinha. Eu me lembro até hoje que quando entrei pelo Centro Espírita Allan Kardec, aquele corredor, aquele salão grandão, e a Terezinha estava lá no fundo, ela tinha acabado de dar uma aula. E eu a vi ali, cercada ali pelos alunos, pelos seus companheiros de trabalho, ela já com o cabelinho grisalho, né, daquela forma característica que a gente conhece, e de lá para cá ela se tornou uma grande companheira, uma grande orientadora sobretudo. Terezinha Oliveira, além de se dedicar às atividades de divulgação doutrinária da instituição e elaborar cursos de espiritismo, faz parte de sua diretoria, chegando a ocupar a presidência por 4 gestões, de 1980 a 1988. Pesquisadora dedicada, começa a escrever livros que examinam os princípios doutrinários espíritas e, especialmente, os ensinamentos do Evangelho de Jesus à luz do cristianismo redivivo. No movimento espírita, se as pessoas quisessem conhecer a vida, os ensinamentos, a história de Jesus, na literatura espírita, nós quase não possuíamos. Tínhamos elucidações evangélicas ou espíritas do Saião e do Cair Barchutel, as obras que o Cair Barchutel escreveu. Mas uma obra de análise histórica não possuíamos. E ela fez isso ao longo dos anos.
num curso que tornou-se portentoso no tocante às informações e que nós possuímos no Centro Espírita Allan Kardec com toda facilidade. E o que é lamentável é que as pessoas, de forma geral, não consigam reconhecer a importância do estudo do aspecto histórico da vida de Jesus. E ela conseguiu fazer isso com uma linguagem didática e científica. Porque todas as fontes são citadas, todas as informações são confirmadas. A preocupação dela de apresentar aquilo que de melhor os historiadores encontraram de Jesus até o momento. A Terezinha é uma figura excepcional, firme, é um amor de criatura, é um coração imenso, é uma dedicação completa à doutrina espírita, inteligente. Escreveu uma interpretação muito bonita das parábolas de Jesus, muito bonita, temos várias na estante espírita, mas ela escreveu muito bonito. Ela tem um estudo profundo que ela dá aula sobre a mediunidade dentro do Centro Espírita, já presidiu o Kardec. Ela é aquela que semeou, não é? E a planta nasceu e deu frutos. Como pessoa, ela tem um porte, uma postura, que eu digo é a verdadeira postura espírita, que eu acho que todo espírita deve ter. Ao mesmo tempo de firmeza, de segurança, de bondade, de nobreza, de humildade. E que está sempre disposta a te abrir a porta para aquilo que você precisa. Então, para mim, foi assim. Ela é uma pessoa muito acessível. Terezinha Oliveira é uma pessoa que você quer conversar com ela, você precisa conversar sobre problemas pessoais seus, sobre dúvidas que você tem, ou sobre a vida, sobre qualquer coisa da sua vida. Ela é uma pessoa que está sempre de coração muito aberto, te ouve, conversa com você, dá conselhos, também recebe conselhos. É uma pessoa humana, acima de tudo humana. Terezinha é uma pessoa muito acolhedora, muito simpática, né? Muito fraterna. Quer dizer, essa fraternidade e essa empatia que ela demonstrou ao me receber foi fundamental para que eu também me interessasse pela doutrina espírita, porque eu poderia muito bem recusar aquele convite. Eu não tinha nenhuma familiaridade com a doutrina espírita, não tinha nenhum interesse também em seguir espiritismo, só estava ali porque estava precisando. E a maneira como a Terezinha me acolheu foi muito importante porque eu me senti compreendido, acolhido e orientado. Então, essa primeira fase foi fundamental. Depois teve a fase que eu passei a ser aluno da Terezinha. Eu passei a frequentar os cursos que ela coordenava, dirigia, juntamente com o tratamento espiritual ao qual eu fui submetido. Eu passei a frequentar os cursos de iniciação, depois sobre mediunidade, etc., etc. E esses cursos todos eram orientados pela Terezinha. Então, eu fui aluno dela, me tornei um admirador do trabalho dela, da competência que ela tem para transmitir o conhecimento espírita. Ela é uma oradora, assim, brilhante, né? Porque ela explica com aquela facilidade de quem conhece o assunto. Aquilo parece que flui dela naturalmente. Ela é capaz de ensinar espiritismo para pessoas cultas que já têm um conhecimento maior. Como ela é capaz de pegar as pessoas simples que nada sabem e com palavras simples, com a mesma singeleza, com a mesma bondade, com a mesma simplicidade, ela levar o conhecimento para aquelas pessoas, de forma que aquelas pessoas entendam. Ela sabe evitar o endeusamento. Ela não permite elogios, porque na conta dela são todos desnecessários. Então é a discípula de Jesus. É a mulher que entendeu o seu papel no mundo. Não exige das pessoas, aprendeu a trabalhar em silêncio. É esta mulher notável que encanta pela sua singeleza, pela sua espontaneidade, pela sua simplicidade, mas que se agiganta no processo de divulgação doutrinária e de contribuição com o mundo pelo valor dos seus talentos. Certa vez, ao apresentá-la numa das palestras no centro, eu disse tudo que eu sentia a respeito dela.
E ela depois me conversou, pediu para não fazer dessa maneira, porque não era o caso, né? Ela não gostava disso. Mas eu sempre a vi com muita admiração, esse trabalho todo, porque além dela ser essa grande oradora, ela tinha vida em família, com a mãe, com os irmãos, em casa, né? Podemos perceber a afinidade que Terezinha Oliveira tem com Allan Kardec nos conhecimentos, no que ela traz, na bagagem de informações e de conhecimentos que ela traz acerca do Espiritismo. Ela jamais deixa Allan Kardec de lado nas suas colocações. Sempre pautada pelos conhecimentos da codificação, Terezinha Oliveira nos traz conhecimentos importantíssimos para o movimento espírita, mas sempre pautada em Allan Kardec. Agora eu falarei da Terezinha funcionária pública. Ela trabalhou comigo em 2 lugares. Primeiro, na Secretaria dos Negócios Internos e Jurídicos, onde eu era secretário. E mais tarde, quando eleito prefeito, ela foi para o gabinete do prefeito. E quando o chefe, o diretor do departamento de expediente, que leva ao prefeito os processos para serem assinados, depois que estes passaram por todas as instâncias administrativas, o chefe do expediente é que chega mais junto ao prefeito e despacha os documentos sérios. Quando o Dr. Plínio aposentou-se, eu designei a Terezinha como sua substituta. A gente se tornou companheiro de atividade, pudemos trabalhar em conjunto em várias atividades. Eu passei a dar aula nos cursos que ela orientava e de lá para cá a gente vem mantendo um contato bastante estreito em várias frentes de trabalho, mas é sobretudo uma grande pessoa. Sobretudo uma pessoa humana, extraordinária. Uma vida de ideal, de fidelidade, de divulgação doutrinária num período em que as mulheres não viajavam, sequer sozinhas. E Terezinha Oliveira enfrentava horas de ônibus, entregando a sua juventude, naquele período de maior dificuldade, para levar o Evangelho, levar o Espiritismo a regiões longínquas. Enfrentou situações delicadas, que não seriam apropriadas para uma mulher, mas também teve a oportunidade de dizer que nesse período, nessa trajetória de divulgação doutrinária, nada, nunca de ruim e de mal aconteceu com ela. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade. Ela conta que ficava doente antes, na hora da palestra ficava boa. A Terezinha, tanto lá na Secretaria de Justiça, quanto aqui no gabinete do prefeito, funcionária exemplar. Dedicada, silenciosa, guardadora dos segredos mais profundos que caminham pelos corredores da administração pública. Discreta, sem carranca, todavia, sem cara feia, sempre serena e cumprindo seus deveres com exação, com dignidade, com atitudes. Terezinha é, portanto, uma figura tanto da vida pública como da vida doutrinária. Nota 10. Acredito que ela represente esses companheiros mais desenvolvidos, experimentados e devotados, que perante as leis universais e a vida, assumiram a responsabilidade de orientar, instruir e guardar aqueles que se perderam no pretérito. Então eu creio que Terezinha Oliveira, junto a muitos confrades, foi em linguagem poética, mas verdadeira, o anjo bom, que protegeu, instruiu, ajudou a edificar. Quando eu comecei em 2002 no Centro Espírita Allan Kardec, eu me deparei com essa metodologia, esse conjunto de conhecimentos que são dispostos no curso de iniciação ao Espiritismo, que é ministrado pela Dona Terezinha e foi compilado por vários conhecimentos que a Dona Terezinha Oliveira trouxe para nós, não é? E esses conhecimentos se mostraram para mim fundamentais para que eu pudesse ter um raciocínio lógico a respeito da filosofia espírita, a respeito da religião espírita. Foi assim que eu conheci mais profundamente os conhecimentos do Espiritismo. Para mim, o trabalho da Terezinha Oliveira em compilando essas informações, todos esses conhecimentos, ele serve para a humanidade. Ela é sempre uma referência, né? Todos os trabalhos que eu tenho produzido no campo da mediunidade, que têm sido publicados, primeiro eu submeto a Terezinha. Então, é uma referência que eu tenho até
para ter uma crítica mais fundamentada acerca da qualidade ou não do trabalho. Acho que isso é importante, sempre ter uma pessoa com mais bagagem, com senso crítico apurado, né, com conhecimento suficiente para orientar. E o que a gente tem feito é isso. Eu me espelho muito na simplicidade que a Terezinha apresenta na sua conduta. Eu acho que isso é fundamental e isso tem norteado o meu trabalho aí. Então, do ponto de vista de fundamentação do conhecimento espírita, ela é uma referência inegável. Então, é uma pessoa, para mim, que tem aquela altivez nobre, não é altivez de orgulho, mas aquela pessoa que se impõe por si mesma, né? Que demonstra uma dignidade muito grande, que tem um conhecimento profundo, que escreveu mais de 600 obras, que se dedicou a fazer livros de cursos para que se pudesse estudar o Espiritismo, reuniões mediúnicas, ensina sobre mediunidade, o que é o Espiritismo, é sobre ciência também, porque ela fala, num livro de curso dela, ela tem um capítulo inteiro sobre evolução do homem. Fala de quando surgiu o homem, quer dizer, é uma pessoa que busca conhecer para poder dar o melhor de si. O último livro que ela escreveu, que eu apreciei muito, eu até comentei com ela que tinha um estilo diferente do estilo próprio dela, né? Então, a mediunidade, eu acho que é dessa forma bem sutil, nada ostensiva. E ela me mostrou umas poesias que ela escreveu, não espíritas, mas de um estilo completamente diferente, rico em poesia, em rima, em tudo que uma poesia clássica tem, e que eu penso que também esteja inspirado por algum poeta. Curiosamente, esta mulher notável é a discrição em pessoa. Raramente fala de si mesma. E nós soubemos das suas poesias há pouco tempo, quando compartilhou conosco, e ainda de maneira muito modesta, oferecendo páginas mimeografadas, xerocadas dos seus arquivos. Mas ela pouco fala das suas poesias. Ela me faz lembrar uma frase de Paulo Apóstolo. Fiz-me pobre para os pobres e rico para os ricos. Então, ela é assim, quando ela está num meio maior, que tem conhecimento maior, ela tem aquela linguagem que é apropriada para aquele ambiente. Mas quando ela está no meio simples, ela é simples como simples. Ela é e era, desde aquela época, uma figura iluminada. Para mim, ela tem uma importância muito grande por causa desse incentivo, por causa do apoio. Então, eu tenho na Terezinha um marco importante na minha vida, uma mestra, que ela não gosta de ser chamada assim, mas uma amiga, uma companheira que nunca se fez superior, que sempre se colocou no nosso nível, no mesmo nível, com quem tenho a liberdade até de algumas vezes ter divergências, porque depois que a gente amadurece, a gente também tem, às vezes, divergências, mas nunca tivemos nenhuma briga, nenhuma discussão, nenhum desentendimento que pudesse afastar essa admiração que eu tenho por ela, essa amizade que nós temos uma pela outra. Eu coloco a Terezinha, coloco a Deise, coloco a Julieta e outras tantas pessoas, né? A gente nem gosta de separar assim as verdadeiras continuadoras do seu Gustavo Marcondes, o fundador do Centro Espírita Allan Kardec, né? Elas foram arrimos fortes, colunas firmes da mantença, da pureza doutrinária, da firmeza doutrinária dentro do Centro Espírita Allan Kardec.
não aceitando misticismo, deturpação na mediunidade, que é coisa muito comum, interpretações de textos segundo a pessoa que fala, mas o espiritismo simples, bonito e perfeito como é. A Terezinha é isto. Em 2009, 50 anos depois, Terezinha já realizou mais de 3.000 palestras, publicou centenas de textos e uma vintena de livros que buscam educar o ser humano para viver uma vida melhor, amando seus semelhantes como a si mesmo. Sua obra sempre seguiu os ensinamentos de Jesus e de Kardec, preservando a pureza doutrinária do Espiritismo sem nada pedir em troca. Deus lhe abençoe, Terezinha Oliveira. Ela é uma mestra. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Fala, alma torturada, Jesus a luz de Judá. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas brilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando para seguir a Jesus e novas sendas